Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, das falsas aparições marianas, do sedevacantismo e também do cânon bíblico. E aqui nós fazemos o react e refutamos os protestantes também. E hoje vou dar continuidade à refutação do Lucas Banzoli. Porque o Lucas Banzoli, gente, ele inventa as coisas a respeito das doutrinas dentro da Igreja Católica e também ele tenta fazer um revisionismo histórico do cristianismo e principalmente sobre o cânon bíblico. É impressionante como ele consegue manipular textos. Claro que ele faz aqueles cortes tirando os textos de seus contextos e tentando espremer aquilo, tentando fazer o texto dizer aquilo que ele quer transmitir para as pessoas. E o Lucas Banzoli ele é conhecido, infelizmente, tá, gente? Infelizmente, como um apologista que se utiliza de textos adulterados. E não é de hoje, tá? Eu tenho vários vídeos aqui mostrando textos que ele usou e são textos adulterados. E eu vou dar o direito da dúvida aqui que ele pegou esses textos adulterados em outro lugar. Não foi ele quem adulterou. Vou deixar aqui, né, a dúvida, dar este direito a ele. Porém, todos os vídeos que eu faço aqui refutando o Lucas Banzoli, eu tenho que desadulterar algo que está adulterado. É impressionante, porque refutar o Lucas Banzoli é fácil, gente. Qualquer criança no segundo ano na catequese ali consegue refutar o Lucas Banzoli. O problema não é refutar, é desadulterar o que está adulterado. E as coisas que ele inventa, não sei se ele conversa com algum amigo imaginário, eu não sei de onde ele tira, né, essas ideias. E ele tenta provar por A mais B que o cânon protestante, prestem atenção, gente, esse cânon satânico protestante mutilado, e eu falo que é um cânon satânico porque eles se utilizaram das regras estipuladas por rabinos depois da crucificação de Cristo. Eles adotaram para eles um cânon do Antigo Testamento estipulado segundo as regras rabínicas da mesma linhagem daqueles que crucificaram Cristo. E eles tentam, por A mais B, e o Lucas Banzoli tenta, é o principal protestante que tenta fazer isso, eles tentam dizer que não, que na época de Cristo já existia o cânon do Antigo Testamento pronto, definido, assim como consta nas Bíblias protestantes, lá nas Ferradas por Almeida. E não existe nenhuma fonte documental que sustente essa ideia, gente. Não existe. Pelo contrário, você vai pegar escritos aí de Flávio Joséfo e outros historiadores dos primeiros séculos mostrando claramente que na época de Cristo e antes de Cristo também, tá? Mas na época de Cristo, principalmente, Israel era formada por várias seitas e cada seita tinha ali uma ideia a respeito do que seriam os livros sagrados, né? Por exemplo, né, você vai pegar os saduceus, realmente era só o Pentateuco, só os livros da lei. Tá? Vai pegar, por exemplo, os fariseus, eles acreditavam em todos os livros que tem no cânon protestante e outros livros também que a gente nem faz ideia. Você vai pegar os essênios, eu vou mostrar daqui a pouco os pergaminhos do Mar Morto, né? Lá da caverna de Qumran, mostrando que eles acreditavam em livros que nunca um protestante leu e nem vai colocar no seu cânon. Mas o Lucas Banzoli, ele tenta por A mais B, nem que ele, né, tenha que buscar textos adulterados, tirar do seu contexto, ele tenta provar por A mais B que já existia um cânon dentro de Israel, do Antigo Testamento, pronto, definido, e esse cânon é o mesmo que ele usa na sua Ferrada por Almeida, tá?
É engraçado que no debate que ele teve com o Tales Muniz, ele falou que tinha fontes documentais de que antes de Cristo esse cânon já estava pronto. Ele falou de fontes documentais, mas ele trouxe um documento e esse documento estava adulterado. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou colocar a fala dele e vou mostrar para vocês que nunca existiu esse cânon pronto lá na época de Jesus Cristo, nem antes de Cristo, tá? Nunca existiu esse cânon pronto. E essa falácia do número 22, porque o cânon protestante tem 39 livros. E a divisão desses livros é exatamente a divisão que a Igreja Católica fez, não a divisão rabínica, né? Mas tem 39 livros. Quando os padres da igreja citavam o cânon entre os judeus rabínicos e também outros escritos como o de Joséfo, era citado uma espécie de cânon, uma quantidade de livros, era citado o número 22. E ele se agarrou no número 22, gente, querendo provar que porque Joséfo citou 22 livros no Antigo Testamento, Joséfo citou ali, ou algum padre da igreja citou 22 livros no Antigo Testamento, é exatamente os livros que hoje, né, contém no cânon protestante. É impressionante a presunção do Lucas Banzoli. É impressionante isso daí. Ele nunca vai conseguir provar que dentro do cânon de 22 livros, e eu estou citando cânon aqui, tá? Para definir um termo, porque na época não existia esse termo, mas dentro de um cânon de 22 livros, em que é citado apenas os livros da lei, que seria o Pentateuco, cara, como que você vai conseguir encaixar os 39 livros protestantes ali dentro? E é engraçado, gente, que este número, né, de 22 é um número cabalístico. Por exemplo, poderia ter 550 livros, o suposto cânon hebraico. Eles iriam reduzir isso para 22, porque era um número cabalístico. A mesma coisa as 12 tribos de Israel. É o número 12. Eles... por exemplo, poderia ter, sei lá, 39 tribos. Eles iriam reduzir para o número 12, porque era um número para eles cabalístico, tá? Deixa eu colocar para vocês a fala do Lucas Banzoli. Novamente eu vou colocar a fala do Lucas Banzoli a respeito, né, dos 22 livros e a citação adulterada do livro dos Jubileus. Eu busquei, gente, hoje tem aqui no Google, no chat GPT, tem tudo para você buscar, tá? Qualquer informação. Eu fui buscar no livro dos Jubileus e realmente não existe a citação, né, que o Lucas Banzoli apresentou. Não existe isso lá, tá bom? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like maroto no vídeo. Por favor, gente, dá o like, deixa o comentário aqui no vídeo, é muito importante, tá? Faça o combo todo, tá? Se inscreva no canal, aperta o sininho, dá o like e compartilha o vídeo, tá? É muito importante fazer tudo o combo. Se aparecer a opção de hypar, né? Depois que você dá o like, vai aparecer essa opçãozinha aí de hypar. Clica, é de graça e o YouTube vai entregar esse vídeo para mais 1.400 pessoas. Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, gente, quiser contribuir financeiramente, tem o QR Code aqui com o Pix do canal, ou através da chave Pix aqui em cima, crismacabelos@gmail.com. Também tem a opção do clube de membros, tem 3 opções, de R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 7,99, você vai estar ajudando bastante o canal, tá? Se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema, só vai compartilhando o vídeo e clica aí no botão do hypar, tá? Vamos mudar a tela aqui, e eu deixei aqui exatamente na parte que o Lucas Banzoli ele vai citar. Essa parte do vídeo eu tirei da minha live que eu fiz, né, com o Felipe, com o Robson e com o Gabriel. Eu tirei só essa parte aqui dele falando sobre o livro dos Jubileus e, é claro, ele trazendo novamente a ideia
de que, olha, está citando 22 livros, Joséfo cita 22 livros, e é exatamente o cânon protestante. E eu vou mostrar para vocês, gente, que todas as tentativas que o Lucas Banzoli, né, todas as vezes que ele tentou, né, todas as tentativas, foi frustrada. Nós refutamos aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, todos os argumentos que o Lucas Banzoli já usou para tentar sustentar essa ideia do cânon satânico que ele usa debaixo do braço. Quando eu falo que é um cânon satânico, gente, não é porque os livros são satânicos, é porque as regras são satânicas. As regras estipuladas para definir este cânon que ele usa debaixo do braço do Antigo Testamento, tá, gente? Essas regras foram definidas por rabinos da linhagem, né, da linhagem farisaica daqueles que crucificaram Jesus Cristo. Não adianta tentar provar que antes de Jesus já existia esse cânon. Não tem fonte documental nenhuma que prove isso. A Bíblia não prova isso. Joséfo não prova isso, porque Joséfo veio depois de Jesus Cristo também. Tá? E Joséfo já tinha a ideia farisaica, ele era fariseu. Ele já tinha a ideia farisaica de se opor às novidades da época, principalmente o cristianismo. Ele já tinha essa ideia na cabeça, né? Mas vamos lá, vamos aqui ver o que o Lucas Banzoli falou, principalmente do livro dos Jubileus. E eu vou usar exatamente os pergaminhos do Mar Morto para provar que não existia cânon definido em Israel, tá? Vamos lá, minha gente. Cara, 22, esquece isso aí, que a gente isso aí até definiu que são 22 esses 22 livros. Bom, uma coisa importante aqui no livro dos Jubileus, que é um livro que foi escrito ali mais ou menos no ano 100 a.C., que foi encontrado nas cavernas de Qumran, nos manuscritos do Mar Morto, ele vai dar o número de 22 livros dos hebreus como sendo o número do cânon. Isso é muito importante, porque eu já vou passar, eu vou poupar aqui outras citações por enquanto, porque eu não vi o Thales argumentar sobre isso, não sei nem se ele vai bater nesse ponto. Mas o fato é, para os hebreus, já era conhecido antes mesmo da era cristã que o número de livros era 22. Exatamente como o José disse. Então vocês perceberam que ele falou que para os judeus já era conhecido antes mesmo da era cristã o número 22. E ele trouxe como fonte documental, deixa eu só pegar aqui a imagem, deixa eu ver se eu consigo buscar a imagem aqui para vocês, tá? Dessa fonte, mais uma vez, tá? E é muito importante que a gente mostre isso daqui, para não dizer que a gente está manipulando também, tá? Se eu não gosto de adulteração, que adulterem, eu também não gosto de adulterar nada, tá? Deixa eu buscar a imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer, não estourar a imagem, né? Então, essa aqui foi a citação, né, do Lucas Banzoli. Acho que deu para entender aqui, ó, que ele está citando aqui o livro dos Jubileus, né? Ó, no livro dos Jubileus, ele faz essa citação aqui no livro dos Jubileus, capítulo 2, acho que versículo 23, se eu não estou enganado, é isso daqui, capítulo 2, versículo 23, eu fui buscar, tá? Na internet o que tem ali de conteúdo no livro dos Jubileus, principalmente no capítulo ali mencionado, não tem nada disso. Aí ele diz aqui, ó, houve 22 chefes de Adão até Jacó, tá certinho, e 22 tipos de obras foram feitas antes do 7º dia, correto, isso aqui está perfeito no livro dos Jubileus, tá? Quem não sabe, este livro foi encontrado lá na caverna de Qumran, né? Faz parte dos pergaminhos do Mar Morto. Aí diz aqui, ó, portanto, também há 22 letras. Aí já não está muito correto, tá? Mas o alfabeto hebraico tem 22 letras. E aí ele coloca em amarelo, presta atenção ali, que ele destaca em amarelo. E é o mesmo número de livros entre os hebreus. Não existe isso, gente. Não existe isso nessa citação. Ele acrescentou, ou alguém acrescentou, e ele foi buscar alguma coisa adulterada. E eu espero que ele seja honesto de vir a público ou mostrar a citação correta contendo, né, esse trecho que ele destacou. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja errado e, né, o Gabriel também que trouxe essa informação, pode ser que ele esteja errado, tá? E se estiver errado, eu faço um vídeo aqui mostrando, não, realmente tem essa citação. Ou senão ele vem e fala assim, não, realmente está adulterado. Eu espero que ele faça isso, tá? E ele se apega nesse número 22.
além de dizer que 200 anos antes de Cristo, por exemplo, ali, né? Não sei se, acho que esse livro foi escrito entre 100 e 200 anos antes de Cristo. Dizer que já tinha o cânon pronto porque cita aqui 22 livros, tá? Além de falar essa besteira, não tem isso no livro, tá? Não cita número de livros nesse trecho daí. Eu vou trazer o trecho correto novamente para vocês, tá? Porém, vamos se apegar também ao número 22, porque ele justifica que só pelo fato de alguém citar 22 livros, está citando o cânon maligno protestante de 39 livros, tá bom? Então vamos lá, deixa eu pegar e mostrar para vocês aqui, né, meu arquivo que eu preparei aqui para vocês. Primeiramente, gente, não se apegue tanto à questão da adulteração, tá? Eu vou mostrar que não tem esse trecho lá no livro dos Jubileus, porém, né, eu vou me apegar aqui ao número 22, porque segundo ele, citou 22 livros, são os 39 livros que estão no cânon protestante. E eu vou aqui mostrar as tentativas frustradas anteriores a essa daí, né? Porque há muito tempo Lucas Banzoli vem inventando argumentos para sustentar a mutilação satânica que foi feita lá pela Sociedade Bíblica no século XIX, tá bom, gente? Então vamos lá. A gente tem que conhecer primeiro a divisão do Tanakh, né? Ou Taná, ou Tanakh, Taná, tá bom, gente? Que é o Antigo Testamento moderno, conhecido hoje entre os judeus. Essa divisão aqui é conhecida entre os judeus hoje, tá bom? Prestem atenção. E tem 24 livros aqui, não tem 22 livros. Tem 24 livros, tá? Então tem os livros da lei, que tá aqui, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí vem o quê? Os livros proféticos, onde o Taná, ele acaba colocando livros históricos como livros proféticos, só para vocês terem uma ideia. Então ele coloca Josué, Juízes, Samuel e Reis como livros proféticos. E são livros históricos, tá? Mas por que os rabinos fizeram isso? Eu vou explicar daqui a pouco. Aí vem aqui o livro dos profetas. Eles colocam o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando, né? Eu vou mostrar para vocês o que está faltando aqui. E aí vem o que? Os escritos, que para eles, né, para os rabinos são Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Daniel, tá? Eu vou até grifar Daniel, tá entre os escritos aqui, ó. Por acaso Daniel não é um livro profético? O que Daniel está fazendo aqui entre os escritos? Aí vem Esdras, Neemias e Crônicas, tá? Os 2 livros de Crônicas. Então, Esdras, Neemias e os 2 livros de Crônicas. Aí eu pergunto, o que Daniel está fazendo aí que não está fazendo aqui ao lado de Isaías, Jeremias e Ezequiel, tá? É que Daniel é um livro deuterocanônico, só para vocês terem uma ideia. Daniel foi escrito lá por volta de 250 anos de Cristo. Anos antes de Cristo. E é um livro deuterocanônico. Por isso que ele é colocado ali junto de Esdras, por exemplo, ali, e para os hebreus, Daniel acaba sendo um livro histórico e não um livro profético, porque segundo ele está escrito ali coisas que já tinham acontecido na história de Israel. Se você contar todos os livros aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, juntando todos os profetas ali, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 livros. Não são 22. O Tanakh, ou Taná, contém 24 livros, só que eles reduzem para 22, gente. A mesma coisa as tribos de Israel, como eu te falei, poderia ter 35 tribos, eles iriam reduzir para 12, porque
eles seguiam a numerologia hebraica, tá? Aquela questão cabalística. Então, para eles, o 22 estava dentro da cultura hebraica e tudo tinha que ser reduzido ao número 22. Então, aqui você percebe que já não... Se apegar ao número 22, né, é como não se apegar a nada. A nada. Poderia ter, sei lá, 500 livros aqui. Eles iriam juntar um livro com o outro e tentar fazer ali se tornar o número 22. É se apegar ao nada, tá? Como eu falei, ó, preste atenção aqui, os 12 profetas eles juntam num livro só. Por que eles vão juntar os 12 profetas num livro só? Hã? Para que isso daqui? Exatamente para reduzir, tentar reduzir ao número 22 aqui, tá? O que eles poderiam fazer aqui? Juntar Lamentações com Jeremias e talvez o livro de Neemias com Esdras. Aí pronto, acabaria, né, se tornando o número 22. Eles iriam fazer isso, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre as tentativas históricas do Lucas Banzoli de tentar provar que o cânon protestante satânico já existia antes de Cristo. E tudo isso para não dizer que eles hoje possuem nas Ferradas por Almeida um cânon mutilado segundo as regras estipuladas durante o Sínodo de Jâmia, né, o concílio rabínico, da linhagem daqueles que crucificaram Jesus Cristo. Eles tentam retirar essa ideia, né? Se eles conseguirem provar que existiu mesmo um cânon definido antes de Cristo, então tanto faz o que aconteceu ali no Sínodo de Jâmia. Nos 3 séculos depois de Cristo, tanto faz, porque esse cânon já existia antes de Cristo, tá? A primeira tentativa frustrada do Lucas Banzoli foi de usar esse texto aqui de Mateus, no capítulo 23, onde diz, né? Para que caia sobre vós todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, tá? Eu vou grifar aqui Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, tá? Tá aqui, beleza? Essa foi a primeira tentativa, isso há mais de 10 anos. Tem até artigos do Lucas Banzoli escrito lá naquela porcaria daquele blog dele. Tem artigo escrito dizendo que isso aqui, tá? Esse texto aqui estava provando o cânon mutilado satânico protestante. Por quê, minha gente? Prestem atenção. Ele justifica que quando Jesus Cristo fala sobre o sangue derramado de Abel o justo até Zacarias, filho de Baraquias, Jesus Cristo estava citando o Tanakh. Por quê? Abel teria, né, sido morto no livro de Gênesis, correto? E segundo ele, esse Zacarias, filho de Baraquias, é o Zacarias que foi morto no segundo livro de Crônicas, tá? Que está aqui como o último livro no Tanakh. Então ele fala, ó, Jesus Cristo está citando um cânon já fechado. Está citando a primeira morte, ou a morte que consta no primeiro livro, né, do cânon hebraico, até a última morte, ou a morte que consta no último livro do cânon hebraico. Só que, gente, Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto entre o altar e o santuário, não existe. Não existe isso no livro de Crônicas. A gente já provou isso aqui. Existe sim um Zacarias que foi morto no livro de Crônicas, mas era o filho de Joiada e não de Baraquias. Ele tentou manipular texto, buscar coisa aqui, buscar fonte ali. Acho que o amigo dele chamado Alon, que até o Alon sumiu, né? Nunca mais eu ouvi falar no Alon. Até chegaram a dizer que não, é que a referência desse Baraquias não é o Joiada que é pai, e sim o avô que era Baraquias, mas não existe fonte histórica nenhuma, fonte documental nenhuma a respeito disso, gente. Então, quem foi morto ali no livro de Crônicas foi Zacarias, filho de Joiada, e não Zacarias, filho de Baraquias. E quem quiser saber quem é Zacarias, filho de Baraquias, eu tenho vídeos aqui no meu canal explicando exatamente quem é esse Zacarias, tá? E não é o Zacarias profeta. Um dos últimos profetas menores. Não é também. Ele é filho de
Baraquias, o profeta, mas não é ele, é um outro Zacarias, tá? Quem quiser saber quem é esse Zacarias, tem um vídeo aqui no meu canal. Acho que vou até deixar no final aqui, né, a explicação sobre quem é esse Zacarias aqui, tá bom? Então essa aqui já foi a primeira tentativa frustrada dele, né? Jesus Cristo estava citando o Tanakh. Tá, o Tanakh é uma definição, uma compilação moderna, tá? Depois de Cristo. E Jesus Cristo não estaria citando o Tanakh, tá, gente? E se ele estivesse citando mesmo o Tanakh, citando a morte de Abel no primeiro livro e a morte de Zacarias no último livro, ele estaria citando a morte de Zacarias, filho de Joiada, e não filho de Baraquias, tá bom? Aqui caiu por terra e já foi a primeira tentativa de uma adulteração histórica, um revisionismo histórico do Lucas Banzoli. Aí ele tenta usar outros textos. Por exemplo, o de Lucas 24, 44, quando diz assim, né? E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, né? Deixa eu grifar aqui, ó, a lei, na lei de Moisés, os 5 livros, os profetas e salmos. Aí ele encontrou aqui uma divisão de livros, ó, tá vendo que legal? Né? Ó. Aí tá falando, aí Jesus Cristo aqui tá citando um cânon de 22 livros, que seriam os 39 livros do cânon satânico mutilado protestante. Mas de onde ele tá tirando isso, gente? Onde ele tá tirando? Ele tá tirando, sim. Aqui a única quantidade de livros que tem são os livros de Moisés, o Pentateuco, 5 livros. Ali tudo bem. Agora, de onde ele tirou aqui que está citando todos os livros dos profetas que tem, ou seja, no cânon do Antigo Testamento católico, ou no Antigo Testamento protestante, ou no Antigo Testamento moderno, rabínico? E Salmos, aqui está citando Salmos, gente, só citou Salmos. Cadê os outros livros aqui, gente? Tem Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentação, Eclesiastes. Jesus Cristo nunca citou livros como Eclesiastes. Nunca citou aqui. Só para vocês terem uma ideia. Cântico dos Cânticos, Jesus Cristo nunca citou. Podem ver aí nos evangelhos, Jesus Cristo nunca cita. E quando fala profetas, desde quando Jesus Cristo estaria colocando Josué, reis, como profetas? De onde tira essa ideia, né? Foi o amiguinho imaginário que falou, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então Jesus Cristo estava falando, não estava falando de um cânon aqui, estava falando de onde ele retirou, né, as profecias que ele iria cumprir. Ele tirou do livro da lei, dos profetas, e aí profetas, tá? Não são livros históricos, e dos salmos. Está falando só do livro de Salmos, escrito por Davi, né? Não foi Davi quem escreveu todos os salmos, mas principalmente foi Davi. Então aqui é mais uma tentativa frustrada, tá? Que não está citando o cânon protestante mutilado, nem o cânon, né, estipulado pelos rabínicos depois de Jâmia. E aí entra numa contradição, gente. Se Jesus Cristo, quando citou aqui Abel o justo até Zacarias, filho de Baraquias, e vamos dar aqui, né, o direito à dúvida. Vamos supor que Jesus errou, seria Zacarias, filho de Joiada, tá? E ele estava se referindo realmente ao livro de Crônicas. Pô, será que Jesus Cristo estava com amnésia? Era bipolar? Porque aqui ele cita o último livro como sendo Salmos. E não o último livro como sendo Crônicas. Ou seja, se Jesus Cristo aqui estivesse citando, preste atenção, gente. Jesus Cristo estivesse citando aqui um cânon, e aqui o mesmo cânon, ele teria dito o quê? Lei, profetas, salmos e crônicas. Talvez estaria citando isso aqui. Ah, não, mas quando ele está citando salmos, ele já está citando todos os escritos. Não citou escritos. Ele não citou lei, profetas e escritos, como está o Tanakh. Ele citou lei, profetas e salmos apenas, tá? Ele citou apenas isso daí.
Ele não citou escritos, tá? E aí a gente vai para Joséfo, porque aí piorou a situação. Aí ele vai lá para Joséfo, que também usa um número cabalístico, tá, gente? Que seria o número 22. E Joséfo, ele não cita quais são os livros também. Só que Joséfo, ele já está no Novo Testamento, gente. Joséfo, ele nasceu depois de Cristo. Ele já está no Novo Testamento com pensamento totalmente farisaico contra a modernidade da época, que era o cristianismo. E aí, contra Apião, né? Acho que é Apio. Ele vai dizer o quê? Pois não temos uma multidão inumerável de livros entre nós, discordando e contradizendo um ao outro, né? Como os gregos têm, mas apenas 22 livros. Aí cita o que? O número. Como eu falei, o Tanakh tem 24 livros, tá, gente? Aí continua aqui, que contém os registros de todos os tempos passados, que são justamente cridos como divinos. Desde o que? Os 5 livros de Moisés. Aqui, beleza. Prestem atenção que o único... Não existia esse termo cânon, tá? Mas o único cânon, assim, entre aspas, existente na época eram os 5 livros de Moisés. O Pentateuco. Aí todo mundo concordava em número, gênero e grau. 5 livros de Moisés. Acabou. Aí diz aqui, ó, que compreende a lei e a história tradicional desde o nascimento do homem até a morte do legislador. Aí depois vem o quê? Os profetas posteriores a Moisés escreveram a história e os eventos de sua própria época em 13 livros. Opa, peraí. 13 livros? Contém toda a história posterior a Moisés? Estranho, né? Aí eu fico pensando aqui, vamos lá, 13 livros, cara. Vamos lá no Tanakh de novo. Depois, o que tem aqui? Olha aqui, ó. A gente tem Josué, Juízes, Samuel, Reis. Aí você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel. Vamos supor que ele está colocando tudo como profético aqui. Ele não fala quais são os livros. Então você já tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Agora, e os profetas menores? Ele junta tudo num livro só? Porque aqui junta 12 profetas num livro só. E aí? Ah, não, peraí, tá colocando todos os profetas num livro só. Então é um livro só com todos os profetas. Então tem um. Onde estão os 12? O resto. Entende? Você vê como a divisão é totalmente diferente daquilo que tem no cânon hebraico hoje, que tem no cânon protestante, qualquer outro cânon que a gente, né, conheça. Você não vai conseguir definir. Prestem atenção, minha gente. Você não consegue definir quais são os 13 livros aqui citados por Joséfo. Você não consegue definir. E eu tenho certeza, gente, cara, conhecendo Joséfo como eu conheço, que eu já li os livros de Joséfo, cara, né? Até porque quem quer fazer a exegese do Apocalipse tem que conhecer Joséfo, cara. Pode ter certeza, gente, que Ruth não estava lá. Pode ter certeza que Eclesiastes não estava lá, Esdras não estava lá, Neemias, Crônicas, Daniel, eu tenho minhas dúvidas se estava lá, tá bom? Ele cita Daniel, tá, nas obras dele, mas eu tenho minhas dúvidas se ele aceitava Daniel como um livro divino, né? Então, piorou a situação, né? E ainda vem, que compreende, aí ele cita os 5 livros de Moisés, os 13 livros de profetas, que aí, né, pode colocar os históricos juntos, não vai dar, não tem como encaixar em 13 livros tudo aquilo ali, né? O restante ele cita apenas 4 livros, que contém hinos a Deus e preceitos para a conduta da vida humana. Então você tem 13 livros de profetas e mais 4 depois, que seriam, poderia colocar aqui os salmos, né? Que hinos, provérbios, os preceitos para a vida humana. Vamos ver, Cântico dos Cânticos, poderia colocar aqui, talvez Eclesiastes, tá?
Não que eu esteja colocando porque Eclesiástico de Siraque era muito mais aceito que Eclesiastes na época, mas tudo bem. Onde vai encaixar no cânon de Joséfo o resto desses livros aqui, gente? Onde vai encaixar? Não tem como encaixar no cânon de Joséfo. E olha que interessante. E olha, para piorar a situação, onde termina o Tanakh? No livro de Crônicas. Onde termina o suposto cânon de Joséfo? Nos livros dos hinos e preceitos a Deus, que seriam Salmos e Provérbios, né? Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos. Não termina no tal do livro de Crônicas. Ou seja, olha só, o cânon protestante não bate com o Tanakh. Só para vocês terem uma ideia, não bate. Vou falar por quê? Porque tem livro de Daniel que não está entre os livros dos profetas, então não bate. O cânon protestante não bate com o cânon rabínico. O cânon rabínico não bate com o suposto cânon de Joséfo, que não bate com o suposto cânon citado por Jesus Cristo. Um não bate com o outro. E o Lucas Banzoli tem a capacidade de fazer vídeos, escrever artigos dizendo que já tinha um cânon pronto na época de Cristo, gente. E ele se utiliza, só para vocês terem uma ideia, ele se utiliza de tudo isso aqui como argumento. Um não bate com o outro e ele se utiliza, né, desses textos aqui como argumento, tá? Então já percebeu que aqui tem contradição em cima de contradição. Aí vamos passar agora para a questão do Talmud e do número 22. Porque tudo aquilo, gente, presta atenção, tudo isso que a gente viu, toda essa contradição, né? Lei, profetas e salmos. Aí vem Joséfo e fala, não, nós temos lei, profetas e livro, 13 profetas, 13 livros de profetas só. E ainda tem 4 livros ali de, né, da moral, hinos, enfim. Cara, tudo isso se reduz a 22 livros. Mas por quê? Tá? Só faça uma busca rápida no Google, gente. Está aqui no Google, no chat lá, não tem problema. Ó. O Talmud trata o número 22 de maneira simbólica em alguns contextos, especialmente em relação ao alfabeto hebraico, que tem 22 letras, e a composição do Torá. Uma das passagens mais notáveis está no Talmud babilônico, né? No tratado, eu não sei falar esse nome, 29b, onde o número 22 aparece ligando a criação do mundo com as letras do alfabeto. Tá? Aí você vê aqui, né, a fonte talmúdica, onde está o rabino aqui, Yoshana. Cara, eu não sei falar esses nomes, tá bom? Que ele diz que foi dado com o Torá, né, ou a Torá foi dada com 22 letras. Agora presta atenção que aqui está falando do Torá, gente. O que é o Torá? O livro da lei. Não está falando do cânon protestante de 39 livros. Né? Essa afirmação se refere ao fato de que o alfabeto hebraico tem 22 letras, e a tradição rabínica ensina que Deus criou o mundo e revelou a Torá utilizando essas letras. Essa ideia também aparece em obras cabalísticas posteriores, como, né, desse tal cidadão aqui do livro da criação, que não faz parte do Talmud, mas ecoa essa visão. E no Talmud também tem essa referência, né? Outra referência é no Avot de Rabi Natan, no capítulo 34, esta obra do Midrash, né? Frequentemente incluída nas edições do Talmud, diz que com 22 letras o Torá foi dado. Também aqui está citando o Torá. Ó, com 22 letras a Torá foi dada, não está citando o Tanakh, tá, gente? Então vocês entenderam que eles reduzem as coisas ao número 22? E aqui está falando dos 5 livros de Moisés. Né? Não está falando do cânon protestante. O significado simbólico do número 22 no judaísmo rabínico, né? 22 letras do alfabeto hebraico, base da linguagem sagrada, 22 livros do Tanakh. Tá? Na contagem judaica antiga, em algumas tradições judaicas, os livros da Bíblia hebraica são agrupados em 22 livros para corresponder ao alfabeto, apesar da divisão moderna mais comum ser de 24. Então, se apegar, o Lucas Banzoli, se apegar ao número 22, você está se apegando a um nada, a zero
né? A 0 igual a 0. Só isso, mais nada, tá bom? E há 22 gerações de Adão até Jacó, segundo algumas interpretações do Midrash, tá? Agora vamos lá, tá, gente? O que acontece? Aí o Lucas Banzoli, ele fala que não, que isso daqui, mais uma vez, que o Tanakh aqui, tá, gente, já estava definido antes de Cristo, né? E para isso ele trouxe uma fonte adulterada. Mas ele disse que já estava definido antes de Cristo. Só que se você pegar aqui, gente, o Talmud, você vai ver que obras que tem no Tanakh foram contestadas. Aquilo que o Lucas Banzoli tem debaixo dos braços, que ele diz que é o Antigo Testamento, que já estava pronto antes de Cristo, é moderno. É moderno. Por que eu falo moderno? Porque existe um antes e depois de Cristo. Veio depois de Cristo, tá? Depois da crucificação de Cristo. E todo mundo sabe quem condenou Jesus Cristo à morte. É o que eu falei para vocês, gente. Livros contestados. Eclesiastes. Discussão. Alguns sábios consideraram que Eclesiastes contradiz a Torá, pois aparece negar justiça divina e incentiva prazeres mundanos. Tá? Conferir, por exemplo, aqui, Eclesiastes 2:24. Tá? Você vai ver também, disseram os sábios, Eclesiastes tende a invalidar a palavra do Torá. Decisão. Foi mantido no cânon, interpretado como ensinando lições profundas sobre a vida. Foi mantido no cânon? Foi, só que foi contestado. Ou seja, até acabar, né, a fase de contestação, este livro não estava tido como divino. Cântico dos Cânticos, a discussão. Alguns rabinos acharam muito sensual para ser um livro sagrado, né, mostra a referência e diz aqui, ó, Cântico dos Cânticos profana as mãos, ou seja, é escritura sagrada? Né? Respondeu, todo mundo não vale o dia em que os cânticos dos cânticos foi dado a Israel. Decisão. Aceito como alegoria do amor de Deus por Israel. Foi aceito apenas como alegoria, viu, este livro. Mas foi contestado. Provérbios também, né? A acusação de contradições internas, como entre Provérbios 26:4 e 26:5. Os sábios quiseram esconder o livro de Provérbios por causa de suas contradições, mas também, né, acabou sendo decidido que iria se manter no cânon. E Ezequiel, o livro contém leis. Né? A discussão era que o livro contém leis do templo diferente da Torá, especialmente sobre o sacrifício. Né? Aí mostra a referência aqui. Queriam esconder Ezequiel, pois suas palavras contradizem a Torá. E a discussão, né, depois da discussão, foi mantido, após a reconciliação das leis por meio da interpretação atribuída por esse cabra aqui, tá bom, gente? Eu não sei falar o nome. Esther, cara, você vê que Esther talvez seja o livro mais contestado ainda, além de todos esses que eu já coloquei aqui. Você vê que no Talmud Esther é o mais contestado, tanto que Esther nem aparece em algumas listas. Tá? Esther não aparece em algumas listas. A discussão debatida porque não menciona o nome de Deus e aparece um livro puramente histórico. Tá? E aí mostra a referência, Esther profana as mãos, ou seja, é sagrado? É a pergunta. Né? A decisão depois foi aceita. E foi no Talmud que surgiu aquilo que os protestantes chamam de período interbíblico, tá? Que você não vê ninguém na Bíblia Sagrada, no primeiro século, um cristão citando o tal período interbíblico. Você não vê. Nos primeiros séculos, você não vê ninguém falando que existia um período interbíblico. Você não vê isso daí. Você não vê nas escrituras sagradas mencionando algo parecido. Você vê Jesus Cristo falando que, né, a lei e os profetas duraram desde Elias até João Batista. Ele não coloca um intervalo de tempo. Você vê Simeão, a profetisa Ana no templo. Você não vê, não existe. Isso aqui foi criado pelos rabinos
lá no segundo, terceiro século, depois de Cristo. Criou essa ideia aqui, ó. Os rabinos ensinaram, desde a morte dos últimos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo deixou Israel. Tá lá no Talmud, no livro 8, né? No Tratado do Sinédrio. Ah, mas Joséfo mencionava isso daí na carta dele. Sim, Joséfo já estava com a mentalidade farisaica, tá, gente? Joséfo, mais uma vez, Joséfo, ele veio depois de Cristo. Ele viveu um mundo moderno onde o cristianismo estava crescendo. Joséfo não era cristão, Joséfo era fariseu, tá? Joséfo era fariseu, tinha uma mentalidade farisaica. E por mais que isso aqui tenha sido decidido no Talmud pelos rabinos, foi por volta do segundo e terceiro século, ali já na época de Joséfo eles estavam no mínimo criando as ideias para contestar o Novo Testamento e também Jesus Cristo como Messias, tá? Então isso aqui, gente, é algo rabínico, tá? Não é profético. Como eu falei, existiu o judaísmo profético e o judaísmo rabínico. Isso aqui é o judaísmo rabínico. Antes de Cristo, judaísmo profético. Depois de Cristo, judaísmo rabínico. Isso aqui é uma lei criada por rabinos da mesma linhagem daqueles que crucificaram Jesus Cristo. Será que essa pessoa, né, ou essas pessoas, eles tinham inspiração divina para criar uma lei satânica dessa daqui? Claro que não, né, minha gente? Claro que não. Mas os protestantes se utilizam dessa decisão satânica para definir o cânon do Antigo Testamento deles. Então, gente, só preste atenção. Nós temos aqui, como eu falei, o Tanakh é uma edição moderna. Quando eu falo moderna, é porque veio depois de Cristo, tá? Nós temos a definição do Tanakh, que não tem nada a ver com o que Jesus Cristo falou aqui sobre Abel e Zacarias, filho de Baraquias, que não tem nada a ver com essa divisão de livros aqui que Jesus Cristo cita entre lei, profetas e salmos, e que não tem nada a ver com o tal, o suposto, né, cânon de Joséfo, que cita uma quantidade de livros aqui, e é um absurdo que ele cita aqui, né? Ele só acerta nos 5 livros de Moisés e não tem nada a ver com o cânon moderno também, né? Aí você tem aqui a questão da simbologia do número 22, que tudo se reduz ali ao número 22, mesmo que tenha 550 livros, vai reduzir ao número 22. E aí você vai ter o quê? Durante, né, os 3 primeiros séculos, quando os rabinos estavam tentando reconstruir uma espécie de judaísmo, né, depois ali que começou o Sínodo de Jâmia, que existiu sim, tá? Tem gente falando, não, o Sínodo de Jâmia não existiu, tá? Tá no próprio Talmud isso daí, que eles pedem, né, a Vespasiano a cidade de Jâmia para tentar reconstruir o judaísmo, tá lá no Talmud. E aí você tem nesses séculos aí, livros que hoje estão lá no Tanakh que foram contestados durante, né, esse sínodo rabínico. Você vai ter todos esses livros aqui sendo contestados. Então, preste atenção, gente, se tinha um cânon pronto, esses livros jamais poderiam ser contestados pelos rabinos, porque já estava pronto. Por que foi contestado? Né? E aonde entra os deuterocanônicos no meio de tudo isso? Os deuterocanônicos foi um bode expiatório, na verdade. Né? Foi um bode expiatório aqui por causa disso daqui que eles criaram, né, depois de Cristo. Eles criaram esta regra, que é uma regra satânica, mais uma vez uma regra satânica. Jesus Cristo não conhecia isso aqui, os apóstolos nunca mencionaram que desde a morte dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo deixou Israel. Os apóstolos nunca mencionaram algo assim. Os cristãos dos primeiros séculos também não mencionaram. Jesus Cristo não mencionou isso aqui. E os deuterocanônicos entraram aqui como um bode expiatório. Mas por que criou essa regra? Por causa dos deuterocanônicos ou por causa do Novo Testamento? Essa é a pergunta que eu faço para o Lucas Banzoli.
Se criou isso daqui por quê? Por causa de Jesus Cristo ou por causa dos livros deuterocanônicos? Né? E para terminar, vamos lá no tal do livro dos jubileus que o Banzoli citou. Mais uma vez, vamos lá, vamos ver o que o Banzoli tinha citado aqui. Olha lá. O que ele citou aqui? O livro dos Jubileus, capítulo 2, versículo 23, eu acho que é capítulo 2, versículo 23, tá? Pelo menos foi o que ele colocou aqui, né? Houve 22 chefes de Adão até Jacó, e 22 tipos de obras foram feitas antes do sétimo dia, portanto, também há 22 letras, e o mesmo número de livros entre os hebreus, tá? Como eu falei, esse houve 22 chefes aqui tá certinho, tá lá no contexto. As 22 obras também, agora, as 22 letras e junto, né, o número de livros entre os hebreus, infelizmente, Lucas Banzoli, isso aqui não existe no texto, tá? Isso aqui não existe no texto. E o livro dos Jubileus é o único documento, a única fonte documental que ele usou no debate para tentar dizer e provar por A mais B que já existia um cânon de 22 livros pronto antes de Cristo, sem mencionar quais eram esses livros. O pior de tudo, porque só falar que existia o número 22, gente, como eu mostrei, poderia existir 1530 livros. Eles iriam reduzir para o número 22, porque é o número cabalístico deles. Essa é a realidade, tá bom? Mas tudo bem, vamos se apegar aqui à questão do número 22 aqui. E eu vou mostrar que não está correto, que ele adulterou, e o que diz ali, né, exatamente o livro de Jubileus, e o que foi encontrado na caverna de Qumran, lá nos pergaminhos do Mar Morto, tão conhecido, né, pergaminhos do Mar Morto, tá bom? O livro dos Jubileus, também conhecido como Gênesis menor, porque o livro de Jubileus, gente, mostra a criação, mais uma vez, né? Um texto judaico do 2º século a.C., então, ó, é um deuterocanônico, né? Vamos lá, 2º século a.C., que recorta partes de Gênesis e do livro, né? De Gênesis e do Êxodo, com cronologia e teologia própria, né? Menciona o número 22 em um contexto teológico e simbólico. Nele, o número 22 está diretamente relacionado à história patriarcal e à eleição divina. Não tem nada a ver com o cânon bíblico, tá? Olha aqui, a citação principal no livro de Jubileus está, na verdade, no capítulo 31, no versículo 15, onde diz, ó, pois ele, Jacó, é o primeiro e o último, e neste ele foi escolhido para ser o primogênito de Deus, não se contando Levi, pois o Senhor o escolheu para si. Por isso, eu, Isaque, dou a ti uma bênção completa, e a teus filhos após ti, para todas as gerações da terra. Olha que interessante, né? Todas as gerações da terra aqui é Israel, tá, gente? Porque eu te abençoei com toda a minha bênção. E o Senhor abençoará a tua descendência. E eles serão abençoados por todas as nações da terra. E completou-se o número dos dias em que ele, Isaque, abençoou os seus filhos. 22 dias. Olha como aparece o número 22 aqui, ó. E ele deu a todos a bênção segundo o seu dom próprio, tá? Aí vamos lá. Livro dos Jubileus, né? Aqui está no capítulo 31, dando ênfase a 22 dias de bênção. O significado do número 22 no contexto do livro dos Jubileus. 22 dias de bênção. Após reunir seus filhos, Isaque abençoa por 22 dias. Um número que não é casual, mas simbólico. Alusão à totalidade e eleição. O número 22 simboliza plenitude e perfeição na bênção patriarcal, apontado para a totalidade das tribos e para a escolha divina de Israel. O ritmo sagrado dos jubileus, o ritmo sagrado e jubileus, o livro dos jubileus organiza o tempo em ciclos de 7 anos, semanas de anos e jubileus de 49 anos, mas também valoriza outros números simbólicos como 12 de 12 tribos e 22
completude espiritual e eleição. Lembra que eu falei do número 12 também? Né? Poderia existir 39 tribos em Israel. Eles iriam reduzir para o número 12. Por quê? É o número simbólico e cabalístico. Eu falo cabalístico por causa da cabala, tá, gente? Conclusão, o livro dos Jubileus associa o número 22 a plenitude das bênçãos patriarcais, a estrutura ordenada da história sagrada e a eleição divina de Israel e seus patriarcas. Não tem nada de cânon bíblico aqui, tá, gente? Até porque o livro dos Jubileus está falando de criação. O número tem, portanto, um valor teológico simbólico representando um período completo e abençoado, especialmente ligado à transmissão da bênção de Isaac a Jacó e a seus filhos. 22 chefes de Adão. Aí vai entrar no que o Lucas Banzoli mencionou e preste atenção que não tem nada falando de livros aqui, gente. Tá? Então, vamos lá. Essa referência os 22 chefes de Adão a Jacó, essa referência aparece em Jubileus 2:23, que foi o texto mencionado lá pelo Lucas Banzoli. Vou mostrar aqui de novo para vocês. Olha lá. Jubileus 2:23. Olha no que ele destacou aqui. E o mesmo número de livros entre os hebreus. Né? Vamos lá, vamos ver se realmente tem isso daí. E então, essa referência aparece em Jubileus 2:23 e mais detalhadamente em Jubileus 31:15, na bênção de Isaac, onde o texto explica a simbologia do número 22. Jubileus 2:23, a parte final. Vamos lá ver o que está escrito lá. Portanto, há 22 chefes da humanidade desde Adão até Jacó e 22 obras foram feitas antes do sábado. E por isso ele santificou e fez dele um sinal para todas as suas obras. Veja que não tem nada de livros aqui, não está nem mencionando as 22 letras do alfabeto hebraico. Está mencionando aqui, porque há 22 chefes da humanidade, desde Adão até Jacó, e 22 obras foram feitas antes do sétimo dia, e por isso ele santificou e fez dele um sinal para todas as suas obras. No Jubileus 31:15, vai dizer assim, pois há 22 chefes desde Adão até Jacó, 22 obras foram feitas antes do sétimo dia, e assim ele santificou e fez dele um sinal para todas as suas obras, para que nele guardassem o sábado conosco no céu e na terra. 22 obras antes do sétimo dia. O contexto é a criação do mundo de Gênesis, reinterpretando, tá? E o livro dos Jubileus explica que Deus realizou 22 tipos de obras, não é... gente, eu tô aqui achando que, na verdade, quando fala obras aqui, o Lucas Banzoli está tentando associar essas obras a livros. Só pode. E aqui não está falando de livros, está falando de obras, tá? De criação. Realizou 22 tipos de obras durante 6 dias antes de instituir o sábado. O texto não enumera essas obras em uma lista explícita, mas a tradição entende que se refere a tudo criado nos 6 dias, contando como categoria de obras. Tá? Então, essas obras não são obras de livros, tá? E obras da criação. Continuação, né? O livro dos Jubileus 2:23 continua assim. E ele terminou todas as suas obras no sexto dia. Tudo que há nos céus e na terra, nos mares, no abismo, na luz e na escuridão, no homem e na besta, nas coisas móveis e imóveis e tudo que foi criado. E ele abençoou todas essas suas obras, mas ele santificou o sétimo dia e santificou para si mesmo. E assim ele deu como sinal, como sinal para todas as suas obras. Não menciona livros aqui, cânon, nem mesmo alfabeto. De onde foi que ele tirou isso daqui, gente? Pelo amor de Deus. De onde ele tirou esse texto aqui para tentar justificar? Ainda que estivesse correto, não justifica o cânon satânico que ele tem debaixo do braço. Mais uma vez, por que um cânon satânico? Porque o cânon foi estipulado segundo as regras dos rabinos da mesma linhagem daqueles que crucificaram Jesus Cristo. Crucificou Jesus Cristo, não tem inspiração divina para definir cânon nenhum.
Tá aqui, ó. Houve 22 chefes de Adão a Jacó, 22 tipos de obras foram feitas antes do 7º dia. Portanto, também há 22 letras e o mesmo número de livros entre os hebreus. Mostrei para vocês o livro dos Jubileus aqui, não tem nada disso aí, a não ser, né, as 2 primeiras partes ali mencionadas, tá bom? Então, o resumo, mais uma vez aqui, o resumo do significado simbólico: 22 chefes, patriarcas, de Adão até Jacó. Na contagem dos jubileus, 22 obras, categorias da criação antes do sábado. E isso liga o sábado ao conceito da plenitude e eleição, um padrão que conecta o cosmos, história e lei. Tá bom, gente? Agora, vamos terminar esse vídeo, que já ficou longo demais, né? Eu daqui a pouco tenho que sair. Por isso que eu não estou fazendo live hoje, tá, gente? Então, vamos lá. Para terminar, gente, o que foi encontrado na caverna em Qumran? Foi o Tanakh que foi encontrado na caverna em Qumran? Foi um cânon pronto? Não, cara, não. Tá? Por exemplo, Esther. Foram encontrados todos os livros que tem no Antigo Testamento católico e no Antigo Testamento hebraico, no Antigo Testamento católico. Todos os livros tem lá. Né? No Antigo Testamento protestante, menos Esther. Não tem Esther. Não encontrou esse livro lá. Dá para notar o porquê esse livro foi contestado. Né? Em Qumran não encontraram o livro de Esther. Os deuterocanônicos encontraram várias cópias de Tobias, Eclesiástico de Siraque, Baruque, a carta de Jeremias e Salmos, né, que é o Salmo 151. Tudo isso aqui são deuterocanônicos, tá, gente? Estava lá na caverna, junto dos livros que hoje contém o Tanakh e que está lá, segundo Lucas Banzoli, no cânon satânico protestante mutilado. Tudo isso aqui estava lá na caverna de Qumran. Também tinha outros livros aqui, ó, livro de Enoque, os Jubileus, né, que foi apresentado, Testamento dos Patriarcas, livro dos Gigantes. Será que tem isso aqui lá no Antigo Testamento do Lucas Banzoli? Tinha lá a regra da comunidade, regra da congregação, regra da guerra, documento de Damasco, hinos de ações de graça, cânticos do sacrifício do sábado e também os rolos de bênçãos e maldições. Tá? E aí tem comentários também bíblicos que tinha, né, de Abacuque, Isaías, tinha lá de Salmos, né, e Naum também, tá bom, gente? Então não tinha só o cânon fechadinho lá, não tinha isso, né? Eles encontraram vários rolos, né, dentro da caverna, encontraram vários rolos, vários fragmentos. E ali tinha tudo isso aqui, gente, tá tudo misturado, não tinha um cânon lá. Ah, mas tinha os livros que tem hoje no cânon. Beleza, os livros que tem hoje no cânon estavam lá. Assim como outros livros também não tinha nada estipulado. Ó, o número 22 só. Esse faz parte do cânon, esse aqui não faz. Isso aí foi definido depois. Isso aí foi definido depois do Sínodo de Jâmia, tá, gente? Depois do 1º século, nos 3 primeiros séculos depois de Cristo. Depois de Cristo, nos 3 primeiros séculos, o próprio Talmud diz que o rabino, que eu esqueci o nome agora, na época, pediu para Vespasiano deixar a cidade de Jâmia para eles reconstruírem o judaísmo. Tá? Mas eu não tenho o termo sínodo, não tem mesmo o termo sínodo, mas nós chamamos de um sínodo rabínico na tentativa de reconstruir o judaísmo. E nessa tentativa de reconstruir o judaísmo, né, deixa eu só mudar aqui a tela, nessa tentativa de reconstruir o judaísmo, foi que eles definiram um cânon fechado do Antigo Testamento. E não foi fácil, tá, gente? Demorou 3 séculos. Eu estou mostrando aqui para vocês que o próprio Talmud, ele menciona livros que tem hoje no Tanakh que foram contestados durante a elaboração desse cânon. Depois, mas depois entrou no cânon. Entrou, mas foi contestado na época. Se foi contestado, porque não tinha um consenso unânime e não tinha uma regra. Eles foram estipulando as regras para ir colocando os livros. E uma das regras que eles inventaram, que desde Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo deixou Israel. Foi uma das regras que eles inventaram e estipularam para definir esse cânon aí, que não tem nada a ver com o cânon cristão.
tá bom, gente? Mais uma vez, o Lucas Banzoli passou, não sei, acho que 20, 30 minutos ali, se apegando ao número 22, trazendo textos que tinham o número 22, trazendo... Aí trouxe até um texto adulterado, né, do livro dos Jubileus, dizendo que tinha 22 livros, sendo que é uma contradição atrás da outra. Dizer que tinha 22 livros não quer dizer que é o Antigo Testamento que ele tem hoje na Bíblia, na Ferrada por Almeida. Como eu mostrei aqui para vocês, poderia ter 500 livros. Eles iriam reduzir os 500 livros para o número 22. Ah, mas tinha o cânon de Joséfo. O cânon de Joséfo não é parecido com o que Jesus Cristo citou de lei, profetas e salmos, que não é parecido com a Tanakh, que não tem nada a ver com o Tanakh, e também que não tem nada a ver com aquela tentativa frustrada de dizer que Jesus Cristo estava citando o Tanakh quando citou de Abel a Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, porque aquele lá é o filho de Baraquias e não o de Joiada. Então, todas as tentativas do Lucas Banzoli provar que o cânon hebraico já estava pronto ali no primeiro século, ou antes de Cristo já estava pronto, todas as tentativas caíram por terra, tá bom, gente? Mais uma vez, o Lucas Banzoli, espero que você faça um vídeo se retratando sobre o livro dos Jubileus, tá? Aquela partezinha ali das 22 letras, dos 22 livros, não existe no livro dos Jubileus, até porque o livro dos Jubileus não estava falando sobre cânon e quantidade de livros, estava falando sobre criação, a criação divina, tá? E também a questão do Estado de Israel. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.